E agora aqui, depois que eu criei aqui já a estrutura das minhas colunas, eu vou utilizar um REST Operator para pegar tudo que a gente tem aqui dentro desse nosso body, tá? Que a gente tem aqui desse nosso array e inserir aqui na nossa tabela, tá bom? Vou salvar. Se eu der um reload, olha só, ele já passou aqui as informações pra gente, tá? Então a nossa tabela, ela já tá pronta. Se a gente for ver o nosso relatório aqui, ele já tá pronto. Só que ele ainda não tá bonito, né? Então o que a gente vai fazer agora? Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gerações de relatórios utilizando o Node. E você em algum momento da sua carreira como desenvolvedor ou desenvolvedora, se você ainda não precisou gerar um relatório, provavelmente em algum momento você vai receber ali alguma tarefa, alguma demanda pedindo para que você consiga a partir de algumas informações gerar um relatório em PDF, por exemplo, né? A gente sabe que tem o front, que ele também tem essa responsabilidade, mas também a gente consegue fazer isso do lado do servidor utilizando o Node. E o que a gente vai fazer aqui no nosso vídeo hoje é pegar uma tabela, né, que eu já deixei aqui pronto, uma tabela de produtos, e a gente vai extrair essas informações e vamos montar ali um relatório com as informações da tabela, vamos também colocar ali um título para nossa tabela, colocar algumas informações dentro desse nosso relatório e nós vamos permitir com que o usuário ele possa visualizar esse PDF, esse relatório, e ele consiga fazer o download, então, para se ele quiser armazenar, né, essa informação, eu quero ter ali um relatório de PDF, por exemplo, de produtos que foram inseridos em período X, ou relatório de vendas, enfim. Com isso que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje, com certeza você vai estar pronto e pronta para gerar qualquer tipo de relatório utilizando o PDF, tá bom? Então vamos lá. A biblioteca que a gente vai utilizar para gerar esses relatórios vai ser essa PDF Make, tá bom? Existem algumas bibliotecas que a gente pode utilizar para gerar relatórios em PDF, mas essa biblioteca ela é super bacana porque ela permite com que a gente gere alguns tipos de conteúdos, né, dentro do nosso relatório. Então, a gente vai gerar conteúdos vindos de uma tabela, por exemplo, né? Ele tem aqui o exemplo de como que a gente pode utilizar, tem as propriedades que a gente pode passar para dentro dele, né? Se a gente vir aqui dentro desse Getting Started também, deixa eu vir aqui na home dele, a gente tem um playground também, né, que a gente consegue ver alguns exemplos. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos que a gente tem. A gente consegue ter um exemplo aqui básico de conteúdo, né, que a gente consegue gerar no nosso PDF, no nosso relatório. A gente tem também aqui alguns estilos que a gente pode utilizar, né? Ele mostra aqui 3 estilos que a gente pode utilizar, então a gente consegue intercalar, por exemplo, ter aqui, né, um texto em itálico, um texto em negrito. A gente consegue trabalhar também com colunas, divisões de colunas, né, utilizando o PDF Make. A gente consegue trabalhar também com tabelas, que é o que a gente vai trabalhar. Então, ele permite ali a criação de tabelas, colocando títulos nas tabelas. E o bacana dele é que a gente consegue mesclar, né? Por exemplo, a gente consegue, se a gente quiser trabalhar com tabelas, com colunas, com textos, a gente consegue também sem problema nenhum. Ele tem também aqui um exemplo de listas, né? Que a gente pode fazer utilizando aqui, se a gente precisar. Pode mesclar também com colunas. Tem aqui as margens que a gente consegue dar, se você quer ter um texto ali um pouco mais com a margem, né, centralizado, justificado, a gente também consegue. E ele também dá o exemplo para a gente trabalhar com imagens, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa biblioteca e vamos ver aí ao longo do desenvolvimento o que a gente consegue fazer com ela. E eu já tô aqui com o meu VS Code aberto e eu criei um projeto bem simples para a gente ganhar um tempo, né, no desenvolvimento, para a gente focar realmente ali na construção do nosso relatório. E a estrutura do projeto aqui é o seguinte: a gente está utilizando o TypeScript, eu inicializei ali o TypeScript, né, então já deixei aqui o tsconfig gerado para a gente começar a trabalhar com o TypeScript. Eu tenho aqui um arquivo de server, tá? Bem simples também, com o Express, para a gente poder rodar o nosso servidor, para a gente criar o nosso servidor. E claro que você pode utilizar o framework que você quiser, que vai funcionar perfeitamente, tá bom? Coloquei aqui um console log só para a gente garantir que
tá funcionando, para a gente conseguir visualizar, né, a mensagem quando o nosso servidor subir. E tenho aqui um arquivo de rotas, que a gente, por enquanto, tem só uma rota que vai listar todos os produtos que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados. E para a gente conseguir fazer essa interação com o banco de dados, a gente vai utilizar o ORM Prisma, né, que a gente já viu em alguns vídeos e eu gosto bastante de utilizar. Acho que ele otimiza bastante o nosso trabalho. Então a gente vai utilizar aqui também, lembrando que você pode utilizar o ORM que você quiser. O foco aqui vai ser a gente trabalhar com o PDF Make para a gente gerar o nosso relatório, tá bom? Aqui tem um Prisma Client bem simples, só para a gente conseguir trabalhar com o Prisma. E aqui é a estrutura do nosso banco de dados, né? Só tem uma tabela produtos aqui, deixa eu até abrir aqui o meu Beekeeper para a gente visualizar. Deixa eu abrir aqui para a gente ver a nossa tabela. E aqui a gente tem a tabela de produtos com alguns produtos para a gente conseguir trabalhar, tá bom? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Para a gente começar, vou começar instalando o PDF Make. Então, Yarn Add, gosto bastante de utilizar o Yarn, se você quiser utilizar o NPM sem problema nenhum. Vou instalar o PDF Make e as tipagens também do PDF Make, tá bom? Como a gente está utilizando o TypeScript aqui, vou utilizar as tipagens também. Importante, tá? Aqui no meu package de JSON eu criei um script para a gente rodar o nosso server utilizando o TS Node Dev, tá? Vou rodar aqui só para ver se tá tudo funcionando e vou chamar essa nossa primeira rota que a gente tem aqui de produtos. Deixa eu pegar aqui nosso browser, localhost 2.3000/products. Então aqui tá a nossa listagem de produtos. A ideia agora é a gente pegar essa nossa listagem que tá em JSON e a gente conseguir passar para o nosso PDF Make para a gente gerar o nosso relatório, tá bom? Vou começar importando aqui, então dentro desse meu arquivo de rotas mesmo, o PDF Printer de dentro do PDF Make, tá bom? Com ele a gente vai conseguir criar a estrutura do nosso PDF. Para ficar mais fácil, eu vou criar aqui uma outra rota. Vou chamar ela como um Products Report. Passar aqui nosso request e o nosso response. Como o intuito aqui é a gente focar na geração do relatório mesmo, eu vou fazer tudo aqui dentro do nosso arquivo de rotas. Claro que o cenário ideal seria a gente criar um arquivo, né, onde a gente pudesse gerar esse relatório, né, um arquivo de service ou um de úteis, enfim, que não tivesse aqui dentro da nossa rota, mas para a gente focar e o vídeo não ficar tão longo, a gente vai colocar aqui dentro da nossa rota, tá bom? Então, vou criar aqui uma variável printer e vou dar um new PDF printer para a gente conseguir fazer então o nosso relatório. Se a gente olhar aqui, ele está dando um erro. Por quê? Esse PDF printer ele espera receber as configurações das fontes que a gente quer utilizar. Aqui dentro da documentação do PDF Make, deixa eu voltar aqui, pdfmake.org, ele mostra para a gente quais são as possibilidades de fontes que a gente pode utilizar. Então, se a gente vier aqui, ó, ele tem esse standard, né, das fontes que a gente pode utilizar. Então, por padrão, ele permite a gente utilizar essas 5 fontes, né, com as suas variações. A gente consegue utilizar outras fontes, você pode baixar, customizar sem problemas nenhum, tá? Se você não identificar qual tipo de fonte você quer, ele vai pegar a fonte padrão do seu... Ele vai tentar identificar, né, a fonte padrão do seu sistema operacional. Porém, se você não tiver dentro do projeto essa fonte, ele vai dar um erro, tá bom? Então, eu vou trabalhar com as fontes que a gente tem aqui já disponível pra gente não ter que ficar baixando nenhuma outra fonte, tá? Mas aqui tem, se a gente quiser customizar também, tem toda a parte aqui de customização que a gente consegue customizar aqui também, tá? Só vir aqui em Custom Font e ele vai mostrar todo o passo a passo pra gente customizar. Então, vou copiar aqui esse fonts e vou colar aqui dentro. Só que eu vou remover, vou deixar só a Helvetica aqui.
para ficar mais curto, né? E aí agora, deixa eu mudar aqui para const. E aí agora aqui eu vou passar as minhas fontes aqui para dentro, tá bom? Então a partir desse momento aqui, toda fonte que tiver aqui nessa minha variável, eu vou conseguir utilizar ela no meu relatório, tá? Como aqui a gente só vai ter a Helvética, então eu vou utilizar ela sem problema nenhum para todo o meu relatório. Vou criar aqui também um PDF doc, printer, create PDF kit document, e a gente precisa passar aqui a definição do nosso relatório. E essa definição vai ser tudo que a gente quer que tenha dentro do nosso relatório, né? Deixa eu voltar aqui na documentação. Então, tudo que a gente tiver dentro desse nosso content, né? Todo o conteúdo que a gente tiver dentro do nosso content, a gente vai inserir dentro desse nosso Create PDF Kit Document, tá? Porque é ele que vai ser responsável por pegar o conteúdo e criar o nosso PDF. Então, para isso, eu preciso criar a estrutura desse nosso relatório. Então, eu vou criar aqui um Doc Definitions, tá? E para facilitar, eu já vou passar qual que vai ser a tipagem, né, desse meu Doc Definitions, né? Ele passa aqui que é esse T Document Definitions. Então, eu vou pegar aqui T Document Definitions e vou criar um objeto a partir disso, tá? Ele já importou aqui para mim, tá? Porque ele pega um import automático do VS Code. Deixa eu só jogar esses dois aqui para cima. Arrumar os imports aqui. Pronto. Então, a partir de agora, como eu já tenho a tipagem, é uma das coisas bacanas da gente utilizar o TypeScript, como a gente já tem a tipagem aqui, se eu der um Ctrl espaço, ele mostra para mim tudo que eu posso inserir dentro desse meu Document Definitions, né? Então, tudo que a gente tiver disponível para a gente criar, a gente consegue visualizar. Se a gente não estivesse utilizando o TypeScript, eu teria que olhar na documentação, ver qualquer estrutura que eu posso criar, né? O que eu preciso criar. Aqui, por exemplo, ele mostra quais são os campos que são obrigatórios e quais são aqueles que eu posso passar como que são opcionais, né? No caso, esse meu content, ele é o único que ele é obrigatório, tá bom? Antes de eu passar meu content, eu vou definir aqui um default style e eu vou passar qual que vai ser a fonte que eu vou utilizar aqui, porque se eu não passar, ele vai tentar pegar a fonte do meu sistema, tá bom? Então, eu vou passar aqui que a fonte que eu vou utilizar é a Helvética, que foi a que a gente importou aqui, beleza? Então aqui, a partir desse content, a gente começa a criar a estrutura do nosso PDF. Então, para a gente começar, eu vou criar aqui um text, né? Meu primeiro relatório do Code Drops. Algo assim, só para a gente ver como que ele vai funcionar. E aí eu vou passar esse meu Document Definitions, né? Aqui dentro desse meu PDF, desse meu Create PDF Kit Document, tá? Agora aqui eu tenho algumas opções que eu posso fazer com o meu PDF Doc. Eu posso passar ele, por exemplo, para quem tá chamando, quem tá fazendo a minha requisição. Eu posso extrair o buffer dele, né? Para eu fazer alguma tratativa com o meu arquivo, com os dados que estão dentro do meu arquivo. Para a gente visualizar aqui, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso conteúdo que a gente criou no nosso relatório e eu vou salvar dentro de um arquivo aqui dentro do nosso projeto mesmo, tá? Pra gente conseguir visualizar, tá? No primeiro momento, e depois a gente vai ver uma outra forma também que a gente pode fazer. Então, eu vou importar aqui também o FS, File System, de dentro do Node, tá? E aqui, olha só que interessante. Se a gente der um PDF Doc, tem também algumas opções que a gente pode utilizar. E ele tem aqui a opção Pipe, né? A função Pipe, que é o quê? Ele vai pegar o conteúdo que está dentro do nosso arquivo e vai passar para um outro local que a gente vai definir agora, tá? Então, eu vou definir aqui um fs.createWriteString, tá? Então, eu vou criar uma estrutura desse meu conteúdo aqui de relatórios e eu vou pedir para ele criar dentro desse meu arquivo relatório PDF. Veja que aqui eu não tenho nada criado, né? Deixa eu até minimizar aqui. Aqui eu não tenho nada criado dentro da estrutura do meu projeto. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer?
a gente vai criar o nosso relatório, né? Utilizando o PDF Make. Então, ele vai pegar toda a estrutura aqui do Doc Definitions, né? Vai criar uma definição desse meu documento, vai inserir dentro desse meu PDF Doc. E como a gente tem a opção aqui de utilizar o Pipe, né? Ele vai pegar o que a gente gerou dentro desse nosso relatório e vai jogar para dentro desse nosso arquivo, utilizando o Create Write Stream do Node, tá? E aí, por fim, eu vou dar um PDF Doc End, informando que, né, depois que ele inseriu nesse meu arquivo, eu já finalizei o processo ali de geração de relatório, tá? E vou dar aqui um response.send dizendo que relatório concluído. Deixar assim, tá bom? Então agora, deixa eu ver se tá rodando aqui, deixa eu limpar. E eu vou só mudar aqui, acho que agora foi. E vou então chamar essa nossa rota aqui para ver o que ele vai fazer. Deixa eu voltar aqui. Agora aqui eu vou chamar /products/report. Ele mostrou pra gente que relatório concluído, né? Bom, espero que ele tenha gerado. E olha só, ele gerou aqui pra gente. Então, deixa eu dar um Open Content Folder aqui. Vou dar 2 cliques e ele gerou aqui o nosso primeiro relatório, né? Então, a gente já consegue ver aqui a utilização do PDF Make pra gente criar o nosso relatório, tá? Só que aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro é que a gente criou aqui uma estrutura super simples de um relatório só com um texto, né? E ele tá criando um arquivo dentro do meu projeto. E eu não quero que ele crie esse arquivo dentro do meu projeto. Eu quero que, ao invés dele mostrar aqui relatório concluído, que ele mostre realmente o que a gente tem dentro do nosso relatório para o usuário poder imprimir, se ele quiser, para o usuário poder salvar se ele quiser. E aí a gente vai dar essa responsabilidade para o usuário, né? E sem ter que ficar carregando o nosso projeto. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no nosso projeto ainda, deixa eu fechar aqui o terminal, e aqui onde a gente está fazendo o nosso pipe, eu vou comentar aqui por enquanto. Eu vou fazer o seguinte: o meu PDF Doc, ele tem uma opção chamada On, né? E eu posso passar alguma tratativa aqui para ele, né? Eu tenho algumas opções dentro dessa meu on, né? Eu posso pedir para ele pegar o meu data, né? O conteúdo que tem dentro dele. Eu posso dizer que para ele fazer alguma ação quando ele tiver finalizado, né? A geração do relatório. E nesse primeiro momento eu vou pedir para ele trabalhar aqui com o meu data, tá? Então, basicamente, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o conteúdo que está sendo gerado dentro desse meu relatório e eu vou fazer alguma coisa com ele. Se você tem um conhecimento de stream, né? Você já deve ter ouvido falar sobre os chunks, né? Sobre os pedaços de arquivos, né? Quando a gente consegue trabalhar com a questão do stream, né? Quando a gente trabalha com os pedaços de arquivos para fazer o download, para fazer, enfim, para colocar em algum player, né? E o que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar esses pedaços de arquivos e vai inserir dentro de um array, né? E pedir para ele que quando tiver concluído esse array, quando ele tiver passado todo o relatório para dentro desse array, né, para dentro, quando ele tiver todos os pedaços ali dentro inseridos do nosso array, a gente quer que ele envie para o nosso usuário, tá bom? Para isso a gente vai pegar aqui como segundo parâmetro o chunk, tá? Se a gente der um console log aqui, antes da gente passar, vou dar um console log. Deixa eu limpar aqui o meu terminal. Vou chamar de novo a aplicação e vou rodar aqui no nosso terminal. E olha só, ele leu pedaço por pedaço desse nosso relatório, né? Então, cada vez que ele passou aqui, né, que ele pegou um pedaço do nosso relatório, ele jogou aqui dentro desse nosso chunk, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses pedaços e vou inserir dentro de um array, tá? Pra gente depois repassar ele para o nosso response. Então aqui eu vou criar um array
Ao invés de eu dar o console log aqui, vou dar um chunks.push, pegando cada pedaço desse nosso array aqui, beleza? Agora, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Quando você tiver finalizado, então, on end, eu quero que você faça o seguinte. Ao invés de você dar aqui um response send passando relatório concluído, eu quero que você chame o response end passando o meu chunks, né? Passando todo o relatório que a gente tem concluído, todo o nosso buffer para quem solicitou, né? Para o nosso browser, enfim. Nesse momento aqui, a gente vai trabalhar com o nosso browser, tá? Só que para isso, antes, eu preciso colocar esse meu PDF doc end em cima, tá? Senão ele não finaliza ali, beleza? O servidor tá rodando e olha só. Chunks argument, instance. Ah, claro, faltou uma parte aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso concatenar esse meu chunks. Então eu vou utilizar aqui um buffer.concat, tá? Passando o meu chunks concluído, né? Todos esses pedaços concluídos. E agora sim, opa, ao invés de eu passar o meu chunks, eu passo o meu result, né? Que foi esse buffer concat aqui, que ele vai transformar para uma forma que o meu ponto end ele consiga entender, tá bom? E ele já mostrou aqui, né? Rapidamente pra gente. Deixa só eu mudar aqui o texto. Colocar aqui, olá, code drops. E vou salvar. E se eu der aqui um reload, ele já mostrou aqui para mim. Então, a partir daqui, o que a gente pode fazer? Se o usuário ele quiser imprimir aqui, ele pode vir aqui e imprimir, ele pode salvar como PDF, por exemplo, e aqui ele vai fazer a tratativa que ele deseja. Mas aqui, a gente já está começando a construir o nosso PDF, a gente já está disponibilizando para o nosso usuário, para ele visualizar ali, para ele fazer o que ele quiser. Agora, o que a gente precisa? Agora sim, a gente vai pegar os dados da nossa tabela e vai inserir no nosso relatório, que é o objetivo do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. E só antes da gente dar continuidade aqui, só pra gente entender aqui, né, pra não ficar vago, por que a gente colocou esse concat aqui, o que acontece? Aqui esse nosso chunks, ele tá vindo aqui do tipo N, né, então ele identifica que pode ser de qualquer tipo, né, e o que a gente precisa passar aqui pra dentro desse nosso end? A gente precisa passar um buffer para que ele consiga ser lido pelo nosso browser, então por isso que a gente utiliza esse buffer concat, tá, que ele vai pegar o tipo que a gente tá passando pra ele, né, que no caso ele tá vindo como um array do tipo N, e aí ele vai converter para um tipo buffer para a gente conseguir visualizar no nosso browser, beleza? Então agora vamos lá trabalhar com os nossos dados. Primeira coisa aqui então, eu vou copiar esse nosso const products, tá? Porque a gente vai precisar dessa nossa listagem de produtos para a gente passar aqui para nossa tabela. Então eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar aqui em cima, antes da gente fazer qualquer coisa. E aqui ele vai trazer a nossa listagem de produtos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa primeiro passar quais são as colunas que a gente vai ter aqui dentro. Então, as colunas que a gente vai ter aqui, deixa eu pegar aqui o nosso banco de dados. Cadê? Fechei aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente visualizar. Papá. As colunas que a gente vai ter vai ser o ID, a descrição, o preço e a quantidade, tá bom? Dani, eu preciso utilizar todas essas colunas? Não, a gente pode utilizar as colunas que a gente quiser, tá bom? E aí a primeira coisa aqui então, eu vou criar um objeto que eu vou ter uma table, né, a minha tabela, e aqui eu consigo passar o meu body, tá? O que eu quero que ela tenha. Então, aqui que a gente vai passar? A primeira coisa aqui, a gente vai montar um array passando as colunas que a gente vai ter. Então, eu vou dizer para ele que eu vou ter a coluna ID, a coluna descrição, a coluna preço e a coluna quantidade, tá bom? Na verdade, aqui... Deixa eu ver aqui que ele... Um array aqui. Porque que acontece aqui?
a gente vai poder passar mais informações, né? Se a gente for olhar aqui a documentação, quando a gente trabalha com tabelas, a gente passa um body, que é um array, e dentro dele a gente vai passar outros arrays, né? Que serão as nossas linhas, tá bom? Então, a primeira linha que a gente vai ter aqui vai ser o header da nossa tabela, tá? Se a gente rodar aqui, ó, ele já mostrou aqui, né, o header que a gente construiu ali. E agora a gente vai popular essa nossa tabela e depois a gente vai customizar essa nossa tabela, tá bom? Então, pra gente varrer, né, pra gente transformar esse nosso produtos para uma forma que o nosso PDF Maker ele precisa identificar, ele consiga identificar, a gente vai precisar fazer uma alteração aqui nesse produto. Por quê? Se a gente for rodar aqui, né, deixa eu dar um reload, a estrutura que a gente tem ali o retorno que a gente tem do nosso Prisma é o seguinte: a gente tem o nosso array com os nossos objetos que a gente sempre vai ter chave e valor, né? No caso aqui a gente tem uma chave que é o ID e o valor, a chave que é a description e o valor, a chave que é o price e o valor e a chave que é a quantidade e o valor. Então, o que a gente vai precisar fazer? Pra gente não importa nesse momento quais são as chaves, a gente só precisa dos valores, que é o que a gente vai colocar aqui, né? Que a gente vai inserir em cada linha. Então, a gente precisa extrair essas informações de dentro desse nosso array e passar, então, para o nosso PDF Maker. E aí, existem algumas formas que a gente pode fazer, tá bom? A gente vai ver aqui primeiro de uma forma mais macro possível e depois a gente vai minimizando o processo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um for dos produtos, então eu vou colocar aqui let product of products, tá? E aqui eu vou criar um array desses meus produtos. Por quê? Se a gente for ver aqui na documentação, né, o que ele cria? Ele cria sempre uma estrutura de array. Então, aqui no nosso body, seria como se tivesse o seguinte: a gente tem na primeira linha ali o nosso header, na segunda a gente teria aqui o ID do produto, a descrição, né? O preço e a quantidade, algo do tipo, né? Só que a gente não vai ficar inserindo aqui dentro informação por informação. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro desse nosso for await, a gente vai criar já a estrutura, deixar tudo bonitinho, para depois só inserir aqui no nosso body, tá? Então, eu vou criar aqui um array, new array, tá? E vou colocar dentro desse meu rows.push, vou começar colocando o meu product.id, deixa eu colocar aqui mais linhas. No segundo, eu vou colocar o product.description. O terceiro vai ser o product.price. E aqui no quarto, eu vou ter a quantidade do meu produto, tá bom? Então, aqui eu vou extrair todas as informações que antes eu tinha ali em objeto como chave e valor. E eu vou colocar dentro desse meu array somente com os valores, tá? Pra gente colocar aqui dentro do nosso body, tá bom? Depois que a gente fizer isso, a gente precisa inserir essas informações dentro do nosso body, né? Só que aqui eu não consigo passar diretamente esse meu rows. Por quê? A gente tá criando aqui, né, para cada produto, para cada item dos nossos produtos, a gente vai criar um array, né? Então, depois que a gente tiver esse array já concluído, já criado, a gente precisa inserir em um outro array para aí sim a gente colocar aqui dentro do nosso body. Então, aqui fora do nosso for, vou criar uma variável .body. E aqui no final, depois que eu der um rows push em tudo, eu vou criar um body.push, passando então esse meu rows, tá bom? Então, ele vai criar ali a estrutura do meu array. E agora aqui, depois que eu criei aqui já a estrutura das minhas colunas, eu vou utilizar um REST operator para pegar tudo que a gente tem aqui dentro desse nosso body, tá? Que a gente tem aqui desse nosso array e inserir aqui na nossa tabela, tá bom? Vou salvar. Se eu der um reload, olha só, ele já passou aqui as informações pra gente, tá? Então, a nossa tabela, ela já tá pronta. Se a gente for ver o nosso relatório aqui, ele já tá pronto.
Só que ele ainda não tá bonito, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, a gente precisa passar um nome para esse nosso relatório. A gente pode dar uma melhorada aqui no nosso relatório, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a primeira alteração, eu vou passar um título para esse nosso relatório. Então, aqui dentro do meu content, eu vou criar um outro objeto antes, né, da minha tabela, porque o meu texto ele vai vir antes. E eu vou colocar aqui um text que eu vou chamar de relatório de produtos, por exemplo, né? Se eu voltar aqui, ele já mostrou aqui relatório de produtos. Mas a gente pode melhorar isso, né? Por exemplo, a gente pode colocar de um lado relatório de produtos e de outro a data que ele foi gerado, por exemplo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aquele conceito de colunas que ele tem aqui, né? Eu vou criar duas colunas, uma que vai ser o texto e a outra que vai ser, uma que vai ser o título do nosso relatório e outra que vai ser a data, por exemplo, que foi gerado o relatório. Então, eu vou criar aqui um columns. E aí eu vou colocar aqui um text que vai ser relatório de produtos. E na outra coluna, por exemplo, eu crio uma data. Vou colocar aqui uma data fictícia, tá? Pra gente não precisar fazer formatação, baixar alguma outra biblioteca, tá bom? Então, vou colocar que esse relatório foi impresso no dia 1/10/2021, né? Já estamos no futuro aí, ele foi impresso às 11 horas, tá? Deixa eu remover esse daqui. Vou dar um reload e a gente já tem aqui a nossa informação. Só que ainda não tá bonitinho esse texto, né? O que a gente pode melhorar aqui? A gente pode definir que esse nosso texto aqui, ele vai ter um estilo de header. Então, vou colocar aqui, definir que ele vai ter o estilo de header, tá? Para ele ficar de uma forma diferente. Então, vamos ver aqui. E, claro, eu preciso definir, né, esse meu estilo de header. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, depois que a gente conclui o nosso content, ele tem aqui quais são os estilos que a gente está criando, né? Então, vou criar aqui um estilo de header. Vou até pegar aqui desse nosso exemplo aqui do Styles. E vou pegar aqui esse nosso header com a font size e com o texto em negrito, tá? Então, agora sim, a gente consegue utilizar o estilo de header. E olha só, ele já criou aqui pra gente, tá? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode tentar colocar uma linha, né? Depois que a gente definir aqui essa data. Então, vamos ver, colocar aqui um /n. Eu acredito que dessa forma ele vai já conseguir, senão a gente cria um outro texto só para fazer isso. Conseguiu, show de bola. Então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode criar um estilo aqui para as nossas colunas, né? Vamos ver aqui. Aqui no nosso Styles, a gente pode criar columns title, por exemplo. E aí eu passo um font size de... Vou colocar uns 15. Vou colocar bold igual a true, tá? Para ele colocar em negrito. E agora aqui, deixa eu ver como que a gente vai fazer. Eu não sei se ele permite a gente colocar o style aqui. Então, vamos ver aqui na documentação. O que a gente consegue fazer. Table style. Eu acho que ele joga o estilo para toda a tabela, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ver se ele tem... aqui a gente tem um exemplo, né? Header with call. Então, vamos ver aqui o que ele usa. Então ele passa... Ele utiliza como text
Seria isso? Fazer o seguinte. Fazer o teste aqui, colocar como um text ID e a gente joga aqui um style que vai ser o columns title, né? E aí eu copio esse daqui, que vai ser a minha descrição, o meu preço e a minha quantidade. Vamos ver se dessa forma ele vai. Pegou aqui pra gente, né? O que mais que a gente pode melhorar aqui? Vamos pensar aqui que a gente pode fazer. Dar mais uma olhadinha aqui. Bastante coisa que a gente pode fazer para estilizar aqui o nosso relatório, né? A gente pode, por exemplo, passar um background, né, para essa nossa descrição aqui. Então, aqui onde a gente tem esse columns title, a gente pode passar um fill color também. Pegar aqui uma cor 715 9C1. Isso aqui é só para quem é antigo de Rocket, hein? A gente vai ter aqui... acho que a gente consegue passar aqui um color também, passando uma cor branca. Deixa eu ver. Foi. Ó, já tá começando a ficar, né? Já dá uma outra cara aqui. Ele tem aqui também em tables, a gente consegue passar uma função para ele definir qual que vai ser a altura, né, das nossas linhas. Então, aqui na minha table, eu posso utilizar essa função aqui, por exemplo. Deixa eu ver se é dentro de table. Dentro de table, então vou definir aqui que para cada linha eu quero que ele dê ali uma altura de 30, por exemplo, né? Então a gente pode vir aqui, ele vai dar essa altura. Que mais que a gente pode fazer aqui? A gente consegue também melhorar, né, esse nosso texto aqui. Acredito que... Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá nos headers, né? Alignment, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente pode utilizar esse Justify aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ele mudou aqui, né? A gente pode utilizar até o Center, né? Pra ficar mais bonitinho. Deu uma centralizada aqui. Aqui também ele deu uma Na verdade, ele tava alterando daqui, né? Eu que tava olhando do lado errado. Então, aqui a gente já deu também uma melhorada. O que mais que a gente pode fazer? Aqui nesse aqui, né, a gente consegue utilizar o alinhamento também. Alinhamento centralizado. Ele vai dar um alinhamento centralizado. Acho que a gente consegue até colocar uma margem aqui também. Dar uma margem de 4 aqui, só pra gente ver o que ele vai fazer. Ó, já deu uma alterada aqui também, né? A gente consegue também definir, né, o quanto que a gente quer de espaçamento entre as colunas. Essa descrição aqui tô achando um pouquinho grande, então vou colocar aqui uns 13. Melhorou. Então a gente consegue passar também, né, as colunas aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Ó, a gente consegue definir, por exemplo, se eu quero que a primeira coluna tenha um tamanho e as outras peguem o restante ali, né? Se dividam entre si, a gente consegue também. Aqui dentro, aqui a gente consegue passar. Então, como a gente vai ter 4 colunas, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver, colocar 100 e vou definir que as demais eu quero pegar um valor automático. Então coloca aqui um auto para ele pegar um valor automático, né? 100 ficou bem pequeno, né? Vou colocar aqui um 200. Então o ID precisava ser maior, né? 300, será que dá? Agora ficou imenso. 250. Tá bom, né? Então a gente consegue fazer várias coisas aqui, né? A gente poderia fazer uma tratativa aqui pro preço, por exemplo, que onde a gente tá colocando o preço, a gente pode colocar
algo do tipo utilizar o literal template, né? Que a gente consegue misturar tanto o string quanto a variável que a gente tem. Então, posso colocar aqui um R cifrão e passar o nosso product price, que ele iria alterar aqui também, né? A gente poderia jogar um valor maior nessa coluna aqui. Deixa eu ver se 50 ele fica bom. Ficou bom, né? Então a gente pode ir trabalhando dessa forma, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode ir brincando aqui na própria documentação, né? E só antes da gente finalizar aqui, então, o que a gente pode fazer também para melhorar esse nosso código, deixar de uma forma melhor escrita, vamos dizer assim, né? Hoje a gente está colocando as descrições das nossas colunas todas aqui, né? Mas a gente pode criar uma estrutura, um array, né? Fora aqui da nossa definição. E aí a gente imputa esse nosso array aqui dentro do nosso body, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui dentro? Bom, como a gente vai colocar as descrições, né? Elas precisam estar em cima da nossa tabela. Então eu vou criar aqui, depois que a gente cria aqui o nosso array de body, eu vou criar aqui um array de columns title, tá? Que ele vai ser um array, e para facilitar a nossa vida, eu vou definir que ele vai ser do tipo table cell, tá? Então ele vai ser um array do tipo table cell, e aqui ele já tem a importação também pra gente. Então com isso eu consigo definir quais são os tipos, né? Tudo que eu posso ter aqui dentro do meu columns title. Só que para facilitar também, vou tirar tudo daqui, né, do que a gente colocou aqui no body, e vou passar aqui para dentro dele, tá bom? Então a gente tem aqui a nossa estrutura isolada, né? Se a gente quisesse adicionar aqui mais colunas, a gente poderia sem problema nenhum, e a gente vai ver que esse nosso código ele vai ficar um pouco mais limpo, tá bom? Para a gente poder passar essas nossas colunas para dentro do nosso body, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nos nossos produtos, tá bom? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar um outro array que eu vou chamar de columns. Acho que a gente pode... Vou utilizar como columns mesmo, tá? Columns body, pra gente saber que é o array que tá indo pro body. E eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um for each dentro dessas nossos títulos de coluna, tá? Então eu faço um for each. E para cada coluna, eu quero que ele insira dentro do meu array. Então, dentro desse meu columns body, tá? Então, eu vou dar um push aqui, passando as minhas colunas. Então, ele vai pegar todas as propriedades que a gente tem aqui, né? Item por item, vai colocar dentro desse nosso columns body. E depois, a gente pode, por fim, dar um body.push, passando esse nosso columns body, tá? E aí, ele vai ter a mesma estrutura que o nosso array aqui embaixo, né? Que depois que a gente fez todos os rows push, a gente insere dentro do nosso push, dentro do nosso body, tá bom? E aqui, o nosso body agora ele pode ficar mais simples ainda, porque eu posso simplesmente dizer que o meu body, né? O meu body da minha tabela, ele vai pegar os atributos, tudo que a gente tiver aqui dentro desse nosso body, né? Só que como a gente está utilizando aqui o JavaScript, a gente pode passar dessa forma que ele já entende, tá bom? E o que a gente pode fazer aqui de diferente também, eu posso criar um estilo, por exemplo, só para esse meu ID aqui, né? Então eu vou criar aqui um estilo de ID, vou colocar ele aqui embaixo, e eu vou dizer que para essa minha coluna do ID, eu quero que a fonte seja, por exemplo, um 13. Se bem que ele já tá aqui como 13, né? Então, eu vou colocar aqui como... Ou melhor, vou mudar somente o fill color. Vou dizer que eu quero que ele tenha uma cor 999. A cor da fonte eu vou definir como um branco. O alinhamento eu vou definir como centro. E a margem eu defino como 4, tá bom? E agora, se a gente atualizar aqui o nosso report,
ele já tem aqui, né, uma coluna mais diferenciada e a gente poderia fazer a alteração que a gente quisesse, né? Mas olha só que interessante, né? Por que eu fiz dessa forma? Imagine que você esteja trabalhando com um relatório, você quer montar, sei lá, um útil de relatórios, né? Você quer automatizar essa geração de relatórios. Então, você poderia criar um serviço que recebesse somente as suas colunas e ali você faria toda a tratativa, você poderia fazer uma classe que recebesse também como parâmetro os objetos que você quer inserir, né, dentro do corpo da sua tabela, e aí você vai deixando a sua tabela cada vez mais simplificada, né? Então, com isso a gente melhora também a estrutura da nossa tabela, né? E aí daria pra gente fazer muitas coisas aqui utilizando o PDF Make, né? Então a gente pode navegar aqui por toda a documentação que a gente já viu que, como eu falei, apesar de simples, é uma documentação fantástica que vai nos ajudar bastante, tá bom? Então agora sim a gente finalizou o nosso relatório, né? Deixamos aqui o nosso relatório com o nosso footer aqui, e a gente poderia ficar aqui criando muitas coisas, mas se você quiser que a gente veja mais coisas que a gente pode fazer, que a gente elabore mais o nosso relatório, que a gente insira imagens, enfim, que a gente faça aí, que a gente explore mais o PDF Make, é só você deixar aqui o seu comentário também. Se você curtiu o vídeo, já clica ali no curtir, compartilha também, né, com seus colegas, com as suas colegas. E também, se você tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui no Code Drops, é só deixar aqui embaixo, porque eu sempre tô lendo os comentários de vocês e acho fantástico também o que vocês pedem pra gente fazer, tá bom? Não esqueça também, tá? Eu quero fazer aqui um convite pra você. Se você não é inscrito na nossa plataforma, é só se inscrever na nossa plataforma também. Você pode fazer parte do nosso Discord, que com certeza vou ficar muito feliz de te encontrar por lá, tá bom? E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!